O que pensamos quando ouvimos Síndrome de Asperger? Bom, provavelmente nada, porque não sabemos o que significa. A Síndrome de Asperger é uma no espectro do autismo e é uma condição psíquica que afeta cerca de 70 milhões de pessoas em todo o mundo. Atualmente, o autismo é chamado de TEA, que significa Transtorno do Espectro Autista. A partir da 5ª edição do Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o TEA se tornou um diagnóstico único, que inclui alguns transtornos do desenvolvimento infantil que envolvem prejuízos sociais. Agora, voltando à questão inicial. O que pensamos quando ouvimos que alguma criança é autista? Provavelmente, nós imaginamos alguém com dificuldades de aprendizagem, de relações afetivas, o que não é errado, porém é uma visão extremamente limitada. Quando pensamos nessas pessoas, nós não imaginamos gente que consiga correr atrás de seus sonhos, que não consiga chegar aos seus objetivos, porque infelizmente a sociedade em que a gente vive, de forma genérica, costuma segregar tudo o que difere dos padrões construídos e impostos, fazendo com que a gente então desacredite que pessoas com algum tipo de deficiências, ou se não no espectro do autismo, tenham a capacidade de chegar aos seus objetivos, de realizar seus sonhos. Então hoje eu gostaria não só de propor uma reflexão, mas gostaria de dar para vocês alguns exemplos de pessoas que conseguiram sim realizar seus sonhos, conseguiram chegar aos seus objetivos e que falam abertamente sobre o diagnóstico deles. Então eu queria ressaltar a importância dessas pessoas. Eu vou começar citando um artigo que foi publicado na revista britânica Journal of the Royal Society of Medicine, onde foi levantada a hipótese de que Albert Einstein e Mozart estavam no espectro do autismo. Então percebam que o primeiro exemplo são 2 nomes de peso. São pessoas que têm um impacto enorme em suas respectivas áreas e são pessoas que vão continuar tendo um impacto gigantesco na ciência e na cultura. Mas eu quero trazer um exemplo recente para vocês. Eu quero trazer para vocês um homem que é considerado um dos melhores atores em atividade. Eu posso citar para vocês o papel mais importante da carreira dele, um dos papéis pela qual ele é mais reconhecido, que é como Hannibal Lecter no filme O Silêncio dos Inocentes. Mas eu vou trazer para vocês também um dos últimos filmes que ele fez, que estreou pela Netflix, chamado Dois Papas, e que rendeu a ele a indicação ao Oscar também, que é o Anthony Hopkins. O Anthony Hopkins, ele teve um diagnóstico tardio. Ele foi descobrir que ele estava no espectro do autismo depois de 70 anos. Então foi um diagnóstico pra gente recente. E ele é uma das pessoas que fala abertamente sobre o diagnóstico dele. Ele conversou com o jornal The Desert Sun. Em sua fala, ele ressalta que existem muitas pessoas no Asperger que são altamente funcionais, o que é o caso dele, mas que também existem pessoas que não são tão funcionais. Eu estou trazendo para vocês esse exemplo porque é extremamente importante que a gente pegue essas pessoas que falam abertamente sobre o espectro do autismo e que a gente reconheça essa importância, que a gente divulgue. Porque é muito difícil a gente ter pessoas em destaque, como por exemplo Anthony Hopkins tem, que fale sobre o assunto. Então, além de estar educando as pessoas que talvez não tivessem um contato com as informações sobre o espectro do autismo antes, ter uma pessoa como Anthony Hopkins, que fala abertamente sobre o diagnóstico dele, inspira pessoas que estão no espectro a continuarem seguindo seus sonhos, incentivam a continuar perseguindo seus objetivos e mostra que eles conseguem sim chegar onde eles querem. Então, a partir de agora, quando a gente ouvir síndrome de Asperger, quando a gente imaginar uma pessoa que esteja no espectro do autismo,
é importante que a gente não somente pense nas limitações dessas pessoas, que é o que a gente fazia antes. É importante que a gente incentive e que a gente reconheça o potencial dessas pessoas, que a gente acredite nessas pessoas, que a gente torne a inclusão dessas pessoas na nossa sociedade mais acessível. E agora, não menos importante, eu gostaria de falar com vocês sobre educação. Então, quando a gente pensa em formas de educar e ensinar sobre o autismo para crianças, para adolescentes, com o objetivo de tornar a inclusão mais acessível, nós podemos usar como material de exposição não somente artigos e texto, que são importantes, sim, mas a gente pode incentivar o consumo de materiais audiovisuais, de coisas que sejam mais atraentes para o público mais jovem. Então eu queria começar indicando para vocês uma série atualmente com 3 temporadas, você consegue encontrar na Netflix. O nome dela é Atypical. Ela acompanha um protagonista que é um jovem de 18 anos chamado Sam. Ele está diagnosticado no espectro do autismo e a gente acompanha o ambiente de trabalho, o ambiente familiar, as amizades, a iniciação da vida amorosa dele. Tudo isso a série mostra pra gente, não somente de forma dramática, não somente as dificuldades, mas também como ele se sente estando incluído nesses ambientes, como a família dele lida com o diagnóstico, qual a relação que ele tem com a irmã, com os pais. É extremamente importante porque é uma série que mostra, não de forma romantizada, mas de uma forma mais real possível, essas relações, esses conflitos. Então é uma série que tem poucos episódios, são episódios curtos e é acessível a todos que conseguem verificar pela Netflix. Porém, eu gostaria de citar também uma opção que é para crianças, que é uma animação. É uma parceria também entre a Netflix e a DreamWorks, você consegue consumir o conteúdo pela Netflix também. É um remake da animação She-Ra. Tá? Inicialmente foi uma animação que gerou bastante polêmica, né, ao alterar alguns elementos da história, o estilo de desenho, mas é uma animação que dá um show de representatividade. Porque não somente consta com uma personagem que é confirmada como autista, mas também conta com personagens da comunidade LGBT, e a história dessa personagem, que é confirmada com autismo, é uma das jornadas mais emocionantes e mais interessantes de se acompanhar. Então eu estou ressaltando essas 2 opções que são audiovisuais para consumo, porque nem sempre o indivíduo vai ter interesse em ler um artigo, em ler um texto que fala sobre o assunto, mas se você mostra para eles uma pessoa inclusa na sociedade, uma pessoa com autismo, que tem suas funções dentro daquela série, dentro daquela sociedade, dentro daquela animação, talvez seja muito mais fácil de tocar aquela pessoa, ensinar e educar e mostrar o que a gente quer dizer. Então, com isso, eu pergunto para vocês novamente: o que vocês pensam ao ouvir que uma pessoa tem autismo? E eu pergunto: o que nós estamos esperando para começar a nos educar e educar os próximos sobre o transtorno do espectro autista? Obrigada.